Vamos à reflexão da palavra de Deus? E eu hoje quero começar com uma pergunta. Uma pergunta que várias vezes eu me deparo com ela. Você deve ter círculos de amizades e você conversa sobre vários assuntos. Normalmente as pessoas que a gente gosta, a gente conversa, a gente gosta de gastar tempo. E a pergunta que eu te faço é: qual é o assunto preferido do cristão? Qual é o assunto que sempre, quando se juntam, acabam como um rio fluindo para aquele assunto? Será que é o futebol, a política? Será que é o entretenimento, um filme, uma série, uma novela? Será que é edificações, construção? Será que é trabalho? Será que é família? Será que é dinheiro? Qual é o nosso principal assunto? Quando eu digo isso, estou me referindo a temas que, ou como eu estou falando do principal, um só, o tema que a nossa alma mais tem prazer em gastar tempo refletindo, ouvindo, falando, pensando, principalmente entre cristãos. Você já considerou sobre isso? Qual é o nosso principal assunto? Jesus disse assim: a boca fala do que está cheio o coração. E você pode considerar o que está no seu coração. Você pode ter esse diagnóstico a partir das suas palavras, sobre o que você muito fala. Se você observar as suas palavras, você observa o que está no seu coração. O principal assunto de um cristão deve ser sempre o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso principal tema. Ele é o nosso principal assunto. É dele que nós devemos ter prazer em falar. Eu já me deparei em muitas conversas quando falamos de diversos assuntos. E daqui a pouco, sem nem perceber, chegamos, como eu disse, como um rio que flui para esse ápice, que é o assunto sobre Jesus. Estou dizendo que, às vezes, em conversas não planejadas, a gente acaba falando de Jesus, mostrando como ele é perfeito, como ele é maravilhoso, como ele é tudo que nós temos de bom. Para falarmos de Jesus, temos que partir da revelação dele. A revelação dele está aqui, é a palavra de Deus. Como nós conhecemos uma pessoa? A partir das informações que essa pessoa nos dá de si mesma. Isso é chamado de revelação. A revelação é a Bíblia Sagrada. Eu, no início da minha caminhada cristã, me deparei com um filme e algumas outras informações, como mensagens que via por aí, pregações, etc., que falavam sobre Jesus, só que um Jesus um pouco diferente. Um Jesus sempre alegre, um Jesus muito carismático, um Jesus cativante, que as pessoas se interessavam, um Jesus muito fofinho, um Jesus muito atraente para as multidões. Eu já citei aqui algumas vezes que na caminhada cristã é comum, e deve ser assim, que lendo a Bíblia, a gente se depare com algumas quebras de paradigmas dentro do nosso próprio pensamento e tendo que rever os nossos conceitos. É o que a Bíblia fala de correção e repreensão, onde a Bíblia nos traz um ensino diferente daquilo que acreditamos e fazemos, e nós temos que revisar as nossas práticas, condutas e pensamentos. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui ler, no início, na minha caminhada cristã, o Evangelho de João. Normalmente, quando você se depara com um novo convertido, ou quando você quer evangelizar alguém, você dá o quê? O Evangelho de João, ou o livro de Romanos. E eu fui ler o Evangelho de João, e é nele que nós vamos considerar um pouco hoje. Quando eu li o Evangelho de João, eu entrei eu acho que a minha primeira crise de fé. Porque o Jesus que eu li lá não era o Jesus completo que eu acreditava, aquele que eu acabei de escrever. 100% carismático, 100% interessante para todo mundo, 100% cativante, 100% alegre, feliz, fofinho. E nós vamos ver um pouco desse Jesus, como eu gosto de falar. Não o criado pela nossa mente, não o criado pela minha mente, mas o Jesus registrado, revelado por Deus. Então, hoje, o nosso assunto é sobre Jesus e o temor do homem, como Jesus teve que lidar com essa questão do temor do homem. Então, em primeiro lugar, nós já falamos um pouco sobre esse assunto, e eu disse que temor do homem é pecado. Temor do homem é quando a gente considera a opinião dos outros sobre nós mesmos de uma forma exagerada, de uma forma muito importante, a ponto de impactar os nossos comportamentos, como nós vivemos, e até as nossas emoções serem abaladas. Isso é muito mais comum ver entre, por exemplo, crianças e adolescentes que querem fazer parte de uma turma
e acabam sendo influenciadas pelo seu modo de vestir. Por que você se vestiu assim? Por que você pintou o seu cabelo assim? Por que você botou esse brinco ou essa tatuagem? É porque todo mundo está fazendo e eu quero ficar igual a todo mundo. Isso é o temor do homem, eu não quero ser o diferente. Eu não quero ser o estranho. Eu quero ser aceitável diante da opinião das pessoas. É você considerar a opinião das pessoas em uma autoestima de forma exagerada e desordenada, de modo que isso impacta a sua vida. E nós não devemos ser assim. Como foi então que Jesus teve que lidar com essa tentação? Como eu disse, se temor do homem é pecado, Jesus nunca pecou. Jesus nunca cedeu à tentação. Ele é o nosso modelo perfeito. Um dos motivos de Jesus ter encarnado e vindo a este mundo é para que ele mostrasse ao ser humano, eu e você, como é viver perfeitamente de acordo com a vontade de Deus, agradando em tudo ao nosso Pai Celestial, porque ele jamais errou, jamais falhou, jamais cometeu nenhum tipo de pecado. Então nós vamos olhar para Jesus para aprender pelo seu exemplo. Não sei se você já teve uma experiência, certamente já, talvez aprendendo a ler e a escrever, talvez aprendendo a andar de bicicleta, ou a jogar bola, ou a dirigir, ou qualquer coisa na sua vida, ou talvez cozinhar. Você olha alguém que sabe fazer para depois você imitar aquele exemplo. Jesus é o nosso exemplo maior, Jesus é o nosso exemplo perfeito. Você pode encontrar falhas em mim e todo mundo dentro deste auditório, dentro deste salão, mas você nunca vai encontrar falhas no Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para Ele, nós podemos o imitar, porque Ele é perfeitamente aquilo que é a vontade de Deus. Ele está em perfeito acordo com a vontade de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 5, versículo 41. Vamos passar por alguns textos de João, tendo em mente este tema, o relacionamento de Jesus com o temor do homem, servindo de exemplo para nós. João capítulo 5, verso 41. Jesus está falando, ele diz: eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros, e contudo, não procurais a glória que vem do Deus único? Então Jesus está num momento de embate, como nós podemos ver, o tom aqui é acirrado, é um tom de debate, disputa e oposição com seus adversários, e ele diz claramente numa confrontação: eu não recebo a glória que vem dos homens. Esse aqui talvez seja o cerne do nosso ensino, junto com outro versículo em João que nós veremos mais adiante. Nós não devemos receber a glória que vem dos homens. O que isso significa nas palavras e no conceito de Jesus? Nós não devemos viver para obter a aprovação dos homens. Nós não devemos viver para obter o aplauso, os elogios, os likes dos homens. Nós devemos viver para obter o favor de Deus e agradá-lo. Esse é o nosso objetivo. E Jesus tinha muito claro na sua mente a sua identidade. Sua identidade diz respeito a quem sou eu. Jesus sabia isso. E ele sabia que a sua identidade não dependia da opinião dos outros sobre eles. Algumas pessoas, inclusive, chamaram ele de maioral dos demônios, Beelzebu, etc. Mas ele não se deixou abalar por isso. Ele era Jesus. Ele sabia quem era ele. Ele é o Filho de Deus. E ele diz: eu não recebo a glória que vem dos homens. Por quê? Porque a glória que vem dos homens é temporária, é efêmera, é passageira, é sem valor. Na realidade, a glória que vem dos homens é algo extremamente inútil e passageiro. E Jesus está dizendo que, para ele, o louvor dos homens, o elogio dos homens, a glória dos homens não tem peso, não tem importância. Ele não aceita, ou em outras palavras, ele não se importa com isso. Então ele está diante de pessoas que estão rejeitando, ele está dizendo: pois é, eu não me importo em vocês me rejeitarem, porque eu não aceito a glória que vem de vocês.
Então, é esse o que ele está nos ensinando. Ele mostra um contraste. Ele diz, no versículo 42, sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, certamente o recebereis. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, quando as pessoas, eu, por exemplo, Jesus falando, eu que vim em nome do meu Pai, vocês estão me rejeitando. Mas quando vem outro que exalta a si mesmo, falando em seu próprio nome, que tem uma autoestima muito grande, vocês recebem, vocês acolhem, vocês recebem essa pessoa. Então, vocês não estão interessados no Pai Celestial, no Deus Eterno. Vocês, segundo a conclusão de Jesus, vocês não procuram a glória que vem de Deus. Vocês procuram a glória que vem dos homens. Então, o que Jesus está confrontando naquele embate é que nós não devemos ter apreço pelas pessoas que gostam de uma exaltação exacerbada de si mesmo. E isso a pessoa pode fazer de diversas formas. Falando dos seus feitos, falando das suas qualidades, características, do que promove, do que faz, etc. Nós vivemos na era das mídias digitais, onde as pessoas gostam de perfil verificado. É porque alguém autenticou o seu perfil, a sua qualidade, a sua característica, um selo que alguém está dizendo que essa pessoa é importante ou é uma celebridade. Vivemos numa era onde as pessoas têm um fascínio muito grande por títulos. Títulos diversos, como cientista, doutor, mestre, especialista, bacharel ou qualquer outra coisa. A pessoa tem uma vaidade entendendo que ela é o que o título diz que ela é. O que é que você é? Eu sou um doutor. Ah, sim, realmente, você é importante porque você é doutor. E você? Não, eu sou um cientista. Eu sou um advogado. Eu sou um... E o seu título a define. E as pessoas vivem assim. E Jesus está dizendo... essas pessoas são que recebem a glória de si mesmo. É a vaidade pela vaidade. Muitas pessoas não valorizam o conhecimento que a pessoa tem, por exemplo. Valorizam o título, valorizam o diploma, valorizam o que alguém disse que aquela pessoa é, mas não o que ela é de fato. Segundo Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. É algo efêmero, é algo passageiro. Assim como Jesus, não devemos buscar a glória que vem dos homens. Não devemos aceitar a glória que vem dos homens. Devemos ser como Ele é. Devemos buscar a glória que vem de Deus. Um princípio muito importante para a vida, eu espero que você guarde isso no seu coração. A opinião dos outros é só a opinião dos outros. A opinião dos outros é só a opinião dos outros. Tem um grupo da nossa cultura popular que tem uma frase interessante, não sei quantos aqui conhecem, que diz, quem tem boca fala o que quer, para ter nome. E é realmente isso. Alguém está falando de você, é só a opinião dele ou dela. Quem tem boca, fala o que quer. E é isso mesmo. Devemos ter firme no nosso coração a nossa identidade. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós diante de Deus? Nós somos aquilo que Deus falou que nós somos. É esse o exemplo que nós estamos aprendendo com Jesus. Nós não dependemos do que as pessoas falam sobre nós. Eu não sou a quantidade de likes, curtidas ou compartilhamentos que eu tenho nas redes sociais, ou o que as pessoas falam sobre mim na rua, ou no meu círculo de amigos ou vizinhança. O que as pessoas falam sobre mim é só a opinião delas. Eu sou realmente, de verdade, o que Deus diz sobre mim. Então, é essa a opinião que mais importa. É como se fosse uma balança. Imagine que você tem uma balança. De um lado, você tem a opinião das pessoas. Do outro, você tem a opinião de Deus, que é muito mais pesada. A opinião das pessoas não deve pesar na sua consciência. A opinião de Deus é aquilo que deve dirigir o nosso comportamento, as nossas emoções e as nossas atitudes. Vamos a João capítulo 2, versículo 13. Uma cena conhecida. João capítulo 2, verso 13. Diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas,
também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. É uma cena bem interessante que este Jesus descrito aqui não é compatível com aquele Jesus fofinho que é propagado pela mídia, um Jesus inofensivo, que não ofende a ninguém. Esse Jesus é o de verdade, é um Jesus que, como diz o texto, o zelo da sua casa me consome. Na sua indignação, expulsa os vendilhões, os cambistas do templo, dizendo: saiam daqui porque aqui é o lugar de adoração, aqui não é o lugar de obter lucro. Mas por que então aconteceu essa circunstância? Vale a pena contextualizar. Lembra que naquele contexto não era como o nosso hoje, onde existe uma igreja em cada rua, em cada bairro. Naquele contexto, na verdade não existia nem igreja, o que existia era o povo de Israel e o local de adoração era o templo em Jerusalém. Então, o povo fazia viagens que demoravam algum tempo, viagens periódicas, e nesse percurso, o que era o culto? Como é que se adorava a Deus? Por meio do sacrifício de animais. Então, eu vou lá adorar a Deus, eu vou levar o meu melhor cordeiro, a minha melhor ovelha, o meu melhor boi, e vou sacrificar ao Senhor. Isso é o ato de culto naquele contexto. O que acontece? Por meio de longas viagens, infelizmente, os animais sofriam lesões ou até mesmo morriam. E não se podia sacrificar a Deus um animal morto nem lesionado. Não se podia sacrificar a Deus um animal machucado. Então, era um fator de complicação bem complicada. Eles faziam as viagens e, na hora de prestar o culto, o animal não servia mais para o culto. Surgiu, então, este negócio. Normalmente se diz que o empreendedor é um visionário, que vê uma necessidade e oferece o serviço ou produto que está sendo necessitado. Então, eles ali foram empreendedores. Isso em si é bom, o problema é que eles aplicaram ao contexto errado. Você não pode ser empreendedor em um local que é feito para adorar a Deus. Quando eu digo local, não estou falando exatamente das paredes, como era naquele contexto, mas dentro de um ambiente, contexto e cultura, que é para adoração ao Senhor. Então, se eles fizessem esse empreendedorismo para outro lugar, estava até certo. Mas o problema é que eles desvirtuaram o propósito do templo. Então, eles levaram animais para vender lá. As pessoas e famílias que faziam longas viagens não precisavam mais levar seus animais, levavam só o dinheiro, chegava lá, comprava a ovelha e sacrificava. Então, virou um negócio, virou um nicho de mercado. O problema é que eles fizeram isso, como nós falamos e observamos aqui no testemunho de Jesus, exatamente no que não poderiam fazer, porque ali não era para se obter lucro, ali não era para se levar vantagem. Ali é o contexto de adoração ao Senhor, isso e somente isso e ponto final. E Jesus viu aquela cena. Imagina Jesus, santo de Deus, homem perfeito que jamais pecou. E ele olha o local de adoração a Deus, consagrado ao Senhor, e ele vê uma feira. Imagine uma feira cheia de mesa, cheio de cambistas, cheio de animais. Uma gritaria. E eu acho uma cena bem intrigante e interessante. Um homem sozinho faz quase que uma reviravolta. Ele prega e expulsa vários cambistas. Então, imagina você chegar... acho que hoje não tem mais, né, porque houve uma reforma na Lapa, mas a Lapa tinha vários camelôs. Talvez algo parecido com o Iguatemi. Antes tinha. Aqui, eu acho que no centro de Lauro de Freitas tem alguns. Mas imagine onde tem muitos camelôs, cambistas, e você chegar e virar tudo, jogar o dinheiro dos outros fora, como está aqui, virou o dinheiro que estava em cima das mesas. E foi isso que Jesus fez. O que eu acho intrigante é que eram várias pessoas que poderiam se juntar contra ele. Mas ele foi tão impetuoso e corajoso, confrontando o pecado daquelas pessoas. O que eu quero chamar a atenção dentro do nosso tema aqui é, Jesus com certeza incomodou. Jesus com certeza desagradou. O sistema religioso estava muito bem organizado, estava muito bem estabelecido, e ele foi aquela pessoa que disse, isso está errado, a gente tem que mudar isso aqui. Isso aqui, assim, eu li o texto quase que monótono, tentei dar um pouquinho de emoção, mas quando você lê esse texto, tente imaginar gritos. Jesus está extremamente indignado. Ele expulsou as pessoas, ele não falou calmo e manso.
Ele é calmo, manso e humilde de coração. Mas nesse momento ele estava consumido pelo zelo da casa de Deus, como diz o versículo 17. Então aqui a gente vê que Jesus não se importava com o que iriam pensar sobre ele. Poderiam dizer, esse aí é um louco. Aqui a gente está trabalhando normalmente, vendendo os animais para o pessoal oferecer culto aí. Ele veio atrapalhar nosso negócio. Ele não se importava com a opinião dele, não se importava, inclusive, se quisessem matar ele antes do tempo. Ele sabia que isso não ia acontecer. Ele veio para cumprir a vontade do Pai, no tempo estabelecido pelo Pai. Ele não se importava com o que iriam fazer com ele. Esse texto é bem interessante porque mostra a disposição de Jesus de andar contra o sistema, mesmo contra o sistema religioso da sua época, da sua cultura, do seu contexto, de fazer o que é correto, mesmo desagradando as pessoas. Jesus, podemos dizer, não é politicamente correto. O que é o politicamente correto? Politicamente correto é você não falar o que vai ofender, é você não falar o que vai machucar, é você sempre falar o que vai agradar a maioria, ou o que está dentro do padrão ético da cultura e do tempo. Então, seria do nosso tempo, não, eu não posso falar isso porque desagrada o grupo A, o grupo B, C, etc. Jesus não é assim. Jesus olha para o templo e vê, isso aqui está errado, e vira a mesa, e joga o dinheiro dos outros no chão, e faz quase um chicote e expulsa as pessoas, saiam daqui, quase que comprando briga. E as pessoas obedeceram, porque ele estava certo. E assim a gente aprende com mais um exemplo do Senhor Jesus Cristo, que nós devemos ser consumidos. Eu acho que o cerne que nós podemos chamar a atenção nessa cena devemos ser consumidos pelo zelo da glória de Deus. Não podemos de maneira alguma ficar apáticos, indiferentes em ver o nome de Deus ser ofendido, ultrajado, profanado. Devemos ser consumidos pelo zelo da glória de Deus. Isso se aplica em diversos contextos e esferas. É assim que nós imitamos o Senhor Jesus Cristo. Chegamos agora em João capítulo 6, um texto também intrigante e muito interessante, que é um texto longo, o capítulo tem 71 versículos, nós vamos ver alguns recortes, são algumas cenas com diálogos, discursos e debates. E estamos conhecendo um pouco mais o perfil de Jesus. Então vamos ler alguns versículos por partes. Começando João capítulo 6, versículo 14 e 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Esse texto é bem interessante, o capítulo 6 como um todo. No início do capítulo, Jesus multiplica pães. Então, Jesus entrega às pessoas a sua necessidade física. Existiam multidões ali, seguindo Jesus. Jesus mostra para os seus discípulos que eles não tinham condições de dar alimento àquelas pessoas, então Jesus faz o milagre da multiplicação de pães. A partir de então, as multidões começam a o seguir muito persistentemente, inclusive cruzando o lago para chegar até ele, pedindo mais uma vez pães, alimentos. E o texto diz que as pessoas começaram a dizer, bom, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Qual é a noção aqui do profeta que devia vir ao mundo? Deuteronômio 18, verso 15, Moisés diz que Deus enviaria um profeta semelhante a ele. Então, da mesma maneira que Deus usou Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito, Deus usou Jesus para libertar o povo da escravidão do pecado. Da mesma maneira que Deus usou Moisés para trazer a sua palavra para o povo, Deus usou Jesus para trazer a sua palavra para o povo. E aqui nós vemos que eles reconheceram que Jesus é um Messias prometido à semelhança do profeta que Moisés falou que Deus enviaria. E você pode observar que eles queriam fazer Jesus um rei. Bom, se esse é o Messias que Deus prometeu no Antigo Testamento, o que é que a gente tem que fazer agora? Bom, vamos transformar ele em um rei. Ele vai nos libertar da opressão do Império Romano, ele vai nos dar uma vida boa e tranquila, ele vai multiplicar pães e a gente vai ter alimento de graça. Então a gente vai ter o reino terreno maravilhoso. Inclusive, essa noção que o Messias deveria ser um rei é uma noção bíblica, só que eles entenderam equivocadamente.
Segundo Samuel capítulo 7, fala que Deus enviaria um descendente de Davi para reinar. Então eles estavam corretos em entender que o Messias iria reinar. Mas eles estavam errados na aplicação desse ensino da palavra de Deus. Porque eles entenderam que o Messias iria reinar de imediato, naquele exato momento e circunstância. E Jesus sim vai reinar no mundo, mas não era naquele momento. A sua missão primeira era vir a este mundo para pagar pecados numa cruz. E foi isso que ele cumpriu plenamente. Então as pessoas queriam que Jesus multiplicasse pães. Esse era o rei que eles queriam. O versículo 26, ele diz assim. Então imagina que tem multidões seguindo Jesus, o texto deixa claro isso. Você pode pensar, bom, isso aqui é o que a gente mais quer, né? Multidões seguindo Jesus. Mas Jesus não se interessa tanto por isso não. Olha o que Jesus diz. Em verdade, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste pães e vos fartaste. Jesus confronta eles diretamente. Vocês estão me procurando, né? Mas vocês estão me procurando porque eu dei pão. É a mera fome física, é só isso. Vocês não me enganam, não. Continua o texto, verso 27, ele diz, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Estão dizendo, vocês estão se esforçando, vocês atravessaram um lago, vocês estão persistentemente me seguindo, vocês estão trabalhando pela comida que perece. O pão que eu te dou agora, amanhã não basta mais, você vai precisar se alimentar outra vez. Você tem que aplicar o seu esforço e a sua energia pela comida eterna, a vida eterna, a sua salvação. E ele diz, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Então é a pergunta que normalmente as pessoas fazem. O que é que eu vou fazer para fazer as obras de Deus, para agradar a Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então a obra que você vai fazer de Deus é muito simples, creia em Jesus Cristo. Deus me enviou, ele diz, você vai crer em mim. É isso que ele está dizendo, é isso que ele está ensinando. E aquelas pessoas, elas foram confrontadas pelo próprio Jesus. Jesus, é interessante que Jesus confronta os seus seguidores aparentes, porque eles eram interesseiros. Ele está dizendo assim, o que você está procurando em mim, não é o que você deve procurar, você está procurando pão, mas eu vou dar para vocês o verdadeiro pão, que é o pão da vida. A maior necessidade do ser humano não é a alimentação física, terrena, material. É importante, Deus conhece nossas necessidades, mas a maior necessidade do ser humano é a alimentação espiritual, é o próprio Senhor Jesus, é a salvação, é a vida eterna, é o próprio Deus. E Jesus tinha firme no seu coração o seu propósito de fazer a vontade de Deus, e é isso que nós devemos imitar. Nós não podemos ser seduzidos. Imagine que ele falou há poucos instantes, no capítulo 5, eu não aceito a glória que vem dos homens, e agora os homens querem proclamá-lo rei. Imagine se fosse você. Nós gostamos muito de você, nós vamos colocar você como nosso rei, nós vamos exaltar você. Jesus fala, não, eu não vim para isso não, eu não vou reinar nesse exato momento não. Primeiro eu tenho uma cruz, depois eu vou reinar. O meu reinado não vem dos homens, o meu reinado vem de Deus. Quem vai me ungir rei não são os homens, quem vai me ungir rei é o próprio Deus. Essa é a mentalidade de Jesus, era a sua identidade, ele tinha uma convicção firme de quem ele era e do seu propósito. Por isso que ele não cedia à tentação do temor dos homens. Ele não se distraiu ou se dispersou com a opinião das pessoas sobre ele. Se as pessoas falavam mal, falavam bem, se as pessoas chamavam ele de chefe dos demônios ou queriam fazer um rei, para ele pouco importa. Ele está sendo movido pelo quê? Em fazer a vontade de Deus. E aqui, agora, nesse mesmo capítulo, depois do versículo 29, que a gente acabou de ler, nós vamos ler o versículo 38, onde ele diz assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então Jesus tem claro na sua mente, qual é a minha missão? Por que eu estou aqui? É para ser ungido rei pelos homens? É para ser aclamado pelas multidões? Não, eu vim aqui fazer a vontade do Pai. Se custar desagradar os homens, se custar ser rejeitado pelas pessoas, pouco me importa, eu vim aqui fazer a vontade de Deus. Isso aqui é muito importante, e nós devemos ter a mesma disposição. O propósito da nossa vida é fazer a vontade do Pai, independente se os homens vão gostar ou não, se os homens vão querer nos fazer rei ou nos crucificar, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus.
Se isso custar a nossa vida, a nossa morte, se isso não custar tudo, esse é o objetivo da nossa existência, glorificar a Deus e fazer a vontade dEle. É para isso que nós estamos aqui. E no versículo 48, desse mesmo capítulo, ele apresenta a maior necessidade do ser humano. Verso 48 ao 51, ele diz: eu sou o pão da vida. Olha que palavra dura e forte. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Isso porque eles estavam dizendo, que sinal você apresenta, né? Nossos pais comeram maná no deserto, você vai nos dar alguma coisa para se alimentar, para que a gente creia em você? Lembra que Jesus falou assim, a obra que vocês devem fazer, a obra de Deus, é que vocês creiam naquele que Ele enviou. E aí eles falam assim, tá, mas que sinal você apresenta para a gente crer em você? Me dê um sinal, eu vou te dar um exemplo. Eles falando para Jesus. Nossos antepassados comeram maná no deserto. E você, vai nos dar o que para comer? Né? Olha como eles eram extremamente interesseiros, eles só queriam saber de necessidades materiais, físicas e palpáveis. E aí Jesus não tem medo nenhum em confrontar aquelas pessoas que aparentemente queriam seguir. Ele diz, olha, vocês querem pão, né? Eu sou o pão da vida. A maior necessidade do ser humano não é o pão que perece, é Jesus. E nós devemos guardar isso no nosso coração. Vossos pais, olha que palavra dura, ele diz, vossos pais, antepassados, comeram o maná no deserto e morreram. Ou seja, você está aí se gloriando que vossos pais receberam o milagre de Deus, mas aquele milagre foi temporário. O que você mais precisa não é de um milagre temporário, é de um milagre eterno, o pão da vida, o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus confronta e ao mesmo tempo aponta para a maior necessidade do ser humano, que é o pão da vida. A analogia de pão da vida comunica, assim como nós temos necessidade de nos alimentar, Jesus é o nosso maior alimento. E o verso 50 ele diz, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça, não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, qual é o pão da vida? É o sacrifício de Jesus na cruz em nosso favor. Essa é a maior necessidade do ser humano. E esse texto é bem intrigante e faz muita conexão com o nosso tempo, porque ainda hoje, tanto em âmbito político quanto em âmbito religioso, até mesmo no meio protestante e evangélico, as pessoas procuram líderes, ou até mesmo messias ou governantes, que satisfaçam suas necessidades terrenas e materiais. Estavam buscando Jesus por quê? Por causa do pão físico. Até hoje querem governantes que resolvam o pão, ou profetas, pregadores e líderes religiosos que prometam o pão. Com o pão, eu estou dizendo, dentro desse contexto aqui, as necessidades materiais. Jesus está dizendo, olha, eu dei para vocês as necessidades materiais, mas você tem uma necessidade maior, superior, que é a que vocês devem colocar como prioridade. É o pão da vida, é a salvação, é a vida eterna. E, lamentavelmente, muitas pessoas hoje ainda continuam correndo somente atrás das necessidades materiais. Querem um Messias para obter pão, cura, prosperidade, etc. Querem um governante para obter essas coisas. Olha, eles queriam fazer Jesus rei. Por quê? Porque Jesus deu pão. Então, querem um governante que dê pão. Querem um Messias que dê pão. Querem um líder religioso que dê pão. As pessoas buscam isso. Querem um líder, nesse sentido, que dê o que elas querem. E Jesus viu que aquelas pessoas eram interesseiras e não estava interessado em oferecer ou em dar novamente aquilo que elas queriam. Porque elas não receberam, de fato, as palavras de Jesus. Ainda nesse capítulo, verso 58 até o final, capítulo 6, verso 58 agora. Jesus disse, este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus enquanto estava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso,
quem o pode ouvir? Sabendo Jesus por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem havia de o trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se não for concedido pelo Pai. Então, aqui nós vemos Jesus está confrontando ainda mais, né? Está num debate muito acirrado, e ele já falou palavras duras, e alguns disseram: rapaz, esse discurso é muito duro, né? Quem é que vai suportar seguir esse homem? Quando ele estava multiplicando os pães, até tudo bem, mas agora com essa pregação aí, eu não sei se eu realmente quero seguir esse homem, não. E Jesus, ouvindo isso, continuou confrontando: vocês estão escandalizados, é? Então, ele fala: a carne, o aspecto material, o corpo do ser humano, é natural que morra, é natural que pereça. Esse é o curso comum da vida. Depois do pecado é isso que acontece. Nós morremos. Porém, o Espírito é eterno. O Espírito é o que vivifica. A prioridade, segundo Jesus, é o aspecto espiritual. E tem muitas pessoas hoje que só correm atrás de Jesus para obter aspectos e bênçãos materiais, completamente contrário ao ensino que aqui nós estamos lendo. Então Jesus confronta aquelas pessoas. Jesus não está interessado em arrastar multidões. Ele disse, inclusive: olha, o ato de vir a mim, de ter um relacionamento comigo, só é possível quando isso é concedido pelo Pai. Não é um ato natural, não é um ato de mera vontade humana, onde alguém simplesmente vai e ponto final. Não, é um ato sobrenatural que o Pai concede, o ser humano vai ao Senhor Jesus Cristo. Então perceba como Jesus está tratando aquelas pessoas, aqueles aparentes discípulos, e dialogando com aquelas pessoas. E aqui nós vemos também um exemplo bem interessante no versículo 66. Qual foi o resultado de tudo isso? O que é que Jesus teve por meio desses ensinos? Olha, verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, qual foi o resultado que Jesus obteve? Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Nós aprendemos aqui, esse capítulo, fala diversas vezes sobre as multidões. Verso 2, verso 5, verso 10, verso 24. Nós aprendemos que Jesus não está interessado em multidões. Jesus não é aquele pregador de massa, que simplesmente quer ver o número, quer ver, entre aspas, uma igreja ou um auditório lotado, ou um estádio de futebol, ou qualquer anfiteatro, qualquer coisa. Jesus não é um pregador de multidões. Jesus é um pastor de ovelhas, que cuida das suas pessoas. Ele está interessado em quem realmente crê, não nos interesseiros. Esse discurso de Jesus é muito aplicável no nosso tempo, falo isso com pesar e tristeza. Aqui nós estamos vendo que Jesus não teme a opinião dos outros sobre ele. Mas Jesus, não fale assim, Jesus, você vai perder seguidores. Mude um pouco o seu discurso. Veja que quando você multiplicou pães, as pessoas queriam fazer você rei. Faça isso de novo. Vão te colocar lá em cima. Jesus não está nem aí para isso. Jesus diz: eu vim fazer a vontade do meu Pai. E essas pessoas que estão me seguindo são interesseiras, eu vou confrontar. Vocês estão procurando a comida que perece. Eu vim oferecer o pão da vida. Essa comida que perece, seus antepassados comeram e morreram. Se vocês continuarem buscando isso, terão o mesmo fim. Palavras duras de Jesus, eles disseram. Duro é este discurso. E Jesus continuou confrontando. E muitos, como nós lemos, abandonaram Jesus. Aqui nós devemos perder esse interesse nas multidões, no número. Não devemos avaliar qualquer tipo de coisa a partir do número de pessoas que, por exemplo, seguem Jesus ou que fazem qualquer tipo de coisa. Porque a mesma multidão que queria fazer Jesus rei, alguns momentos depois, estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. Então, o número para Jesus não significa nada. Jesus está interessado naquelas pessoas que realmente creem nele. Por isso ele repete diversas vezes nesse capítulo: eu sou o pão da vida. Essa é a relação de Jesus com o temor do homem. Ele não se importa com o que diz sobre ele, ele se importa em fazer a vontade do Pai. É isso que ele nos ensina.
E o texto continua dizendo: então perguntou Jesus aos 12: porventura, querei também vós outros retirai-vos? Eu fico imaginando como se eu estivesse vendo essa cena, né, como um espectador. O João está nos mostrando isso. Então imagine isso também, você está ali vendo tudo isso, aí agora uma multidão deixa de seguir Jesus. Não, deixa esse cara aí, ele não vai dar mais pão para a gente não, ele está fazendo uma pregação muito dura. Vamos abandonar esse Jesus, rapaz, que negócio de fazer desse ele rei não vai dar certo não. Vamos abandonar. E aí ele olha para os seus discípulos que ficaram, você pensa assim, bom, agora ele vai encorajar e apoiar os que ficaram. Ele vai dizer, vocês querem ir embora também? Vá, a porta está aberta. Imagine, que pregador duro. É por isso que eu disse, irmãos, quando eu fui ler João, eu fiquei assustado. Porque o Jesus de verdade, ele é muito diferente daquele Jesus fofinho que a gente imagina, né? Então, imagina essa cena, Jesus olhando para as pessoas falando, vocês querem ir embora também? Podem ficar à vontade, viu? Não vou implorar para que ninguém fique, não. Então ele diz, então, verso 67, perguntou Jesus aos 12, porventura quereis vós retirar-vos? E aí Jesus ouve a declaração linda de Pedro. Respondeu-lhe Simão, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, diante de uma declaração tão linda e maravilhosa, poderíamos imaginar que agora Jesus vai acalmar o ânimo. Ainda não. Olha a resposta de Jesus. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. A fala de Pedro. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi em um número de 12? Contudo, um de vós é um diabo. Ou seja, até vocês que ficaram, os 12, tem um dentro de vocês um traidor. Então Jesus não estava interessado, isso aqui é importante, como eu disse, Jesus não é politicamente correto, e ele não está interessado em trazer as pessoas para perto de si por motivos fúteis, banais, inúteis, efêmeros e passageiros, como, por exemplo, o pão. Para Jesus não tem valor nenhum ter uma multidão atrás dele por causa do pão. Ele, inclusive, valoriza mais que as pessoas abandonem ele, porque ele quer os que querem o pão da vida. É esses os discípulos que Jesus quer. E aí agora eu faço uma pergunta para você. O que você busca? Pão ou pão da vida? A resposta define aonde você passará a eternidade. O que você busca em Jesus? Por que você se diz cristão ou seguidor dele? O que é que você espera dele? Pão ou pão da vida? Jesus quer aqueles que querem o pão da vida. Jesus está interessado nos verdadeiros discípulos, não nos aparentes. Isso acontece algumas vezes. Nós vamos agora para João capítulo 8. Se mantenha um pouco mais concentrado. Estamos chegando nos últimos textos de que vamos abordar em João. Mas em João nós vemos algumas vezes Jesus lidar com pessoas que aparentemente creram nele. Isso acontece também no nosso contexto. Pessoas que dizem, eu creio em Jesus. Mas Jesus, diferente de nós normalmente ficamos extasiados, mas Jesus age com prudência e sabedoria. E algumas vezes Jesus põe até à prova essas pessoas, dizendo, você creu em mim? Então, vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu mando, ou se permaneceis nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. João capítulo 8, versículo 30. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Então, algo muito parecido com o que aconteceu no capítulo 6. Agora, uma multidão novamente está crendo em Jesus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceis nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, Jesus fala assim, vocês creram em mim? Está certo. Primeiro passo, permaneça nas minhas palavras. Vocês vão conhecer a verdade e ser libertos pela verdade. Aquilo soou estranho e até ofensivo para aqueles seus ouvintes. Como assim, Jesus, ser liberto? Nós somos descendentes de Abraão, conversa essa de ser liberto, eu nunca fui escravo de ninguém. Versículo 33, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres. Eu não vou ler todo o restante do capítulo, mas recomendo que vocês façam a leitura em casa. A partir daí, se desenvolve um debate muito acirrado, muito disputado, e palavras muito duras. Vamos ler apenas alguns trechos.
Mas o que eu estou chamando a atenção é a relação de Jesus com o temor do homem, que Jesus não vive para agradar as pessoas. Olha o que ele diz no versículo 44. Não sei se você já ouviu Jesus falando isso, ou já leu Jesus falando isso, mas esse é Jesus. Verso 44. Para quem Jesus falou isso? Para aquelas pessoas que há poucos instantes haviam crido nele, aparentemente. Versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. E o debate continua, uma disputa muito, como eu disse, acirrada, muito dura, muito severa, a ponto de Jesus olhar para vocês, vocês são filhos do diabo, é o que Jesus disse. O que Jesus falou? Porque aquelas pessoas não creram em Jesus verdadeiramente e estavam até insultando Jesus, estavam ofendendo Jesus. Mas Jesus também não teve medo de ofendê-los, porque eram aquelas palavras que eles precisavam ouvir. Vou dar um exemplo, só para vocês entenderem aqui. Como é que a gente aplica isso? Quando você diz para uma pessoa, olha, você é pecador, ofendeu a Deus e precisa se arrepender dos seus pecados, abandonar aquelas coisas que desagradam a Deus na sua vida, isso é ofensivo a uma pessoa. Porque você está dizendo, tudo pelo qual você tem vivido não faz sentido se Deus não estiver presente. Então, é necessário, na pregação do Evangelho, que você cause um desconforto, um incômodo. Nós não temos como ser fofinhos demais na pregação do Evangelho, e sempre muito agradáveis, muito doce. Muita doçura causa diabetes, não faz bem. Nós precisamos, às vezes sempre imitar Jesus e trazer palavras que são necessárias, às vezes desagradáveis. O debate continua e o final, você pode ler em casa, mas até o final do capítulo, eles já estão querendo matar Jesus. Aquelas pessoas que creram em Jesus, no final já pegaram em pedras para apedrejá-lo. A gente crê nele, passa alguns minutos, vamos matar esse homem, que esse homem aqui não presta não. Então, essa é a reação daquelas pessoas diante da confrontação de Jesus. Será que Jesus então está muito triste porque ele não está conseguindo arrastar os seguidores, ele não está conseguindo cativar as pessoas? Será que Jesus está muito abatido porque ele não está conseguindo ser recebido pelas pessoas? Lembra, ele disse, eu não recebo a glória que vem dos homens. Eu não sou movido pela opinião das pessoas, não. Jesus então é movido pelo quê? E aqui nós finalizamos nesse último texto, João capítulo 4. Esse texto deve ser o lema da nossa vida. João 4, 34. O que mais importa para Jesus não é a opinião das pessoas, é o que então? Verso 34 do capítulo 4. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Comida, dentro desse diálogo, é porque os discípulos questionaram, mestre, você não comeu nada? Ele está dizendo, olha, você está se importando com a comida que perece, lembra do capítulo 6 lá do pão, que as pessoas buscam comida, necessidades materiais, Jesus está dizendo, olha, a minha maior necessidade, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Eu sou movido por isso, essa é a minha fome. Da mesma forma que o indivíduo trabalha porque tem fome, isto é, ele é movido pela sua fome, por isso ele obtém sustento para saciar a sua fome. Jesus disse, a minha fome, o que me move, a minha motivação é fazer a vontade do meu Pai. Não é a opinião das pessoas, que como eu disse é temporária, irrelevante, passageira, mas é sempre fazer a vontade de Deus. Se nós fizermos a vontade de Deus, formos rejeitados pelo mundo, formos insultados, perseguidos, ou até mesmo, como eu disse, que já aconteceu na história da igreja, perdermos a vida por causa do amor a Jesus, que assim seja, irmãos, que assim seja, mas custa, ou melhor, é melhor fazer a vontade de Deus do que a vontade do mundo. Inclusive, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós estamos aprendendo que imitar Jesus é nem sempre ser agradável para as pessoas. Não estou dizendo que você vai sair proferindo ofensas sem sentido, não é isso. E ser seguidor de Jesus não é ser grosseiro. Eu não disse nada disso aqui. Eu estou dizendo que Jesus não é politicamente correto, Jesus não é fofinho, Jesus não é aquele imaginado por nós,
quando eu digo por nós, eu dei o meu próprio testemunho aqui diante de vocês. Jesus não é aquele concebido pelos filmes, Jesus não é aquele aceitado formalmente pelos homens. Tem uma frase bem interessante em As Crônicas de Nárnia que diz: Aslan não é um leão domesticado. Aslan, naquela narrativa / ficção, é um personagem que figura Jesus. É um personagem que aponta com as suas características para Jesus. E está dizendo o autor, esse Aslan que aponta para Jesus não é alguém que cabe dentro do nosso domicílio. E quando eu digo domicílio, é da mesma forma que você domestica um cão, da mesma forma que você põe limites e barreiras para um animal doméstico. Jesus não é assim. Jesus é muito maior do que a nossa mente. Falo tudo isso com a firme convicção. Não sei tudo e ninguém aqui sabe. E ainda estamos crescendo e aprendendo. O texto de Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nesse processo de examinar a Escritura para aprender sobre Jesus, segundo ele mesmo disse, continuamente nós vamos aprender mais sobre ele e ver quão lindo, quão maravilhoso, quão fantástico, quão perfeito ele é, e quanto mais ele supera as nossas expectativas. Esse é o Jesus de verdade. E é por isso que eu me maravilho cada vez mais, porque se ele fosse inventado, ele seria limitado à imaginação humana, como qualquer super-herói. Mas ele não é inventado. Ele é, como diz Isaías, muito além da nossa imaginação, dos nossos pensamentos, dos nossos planos. Aqui vamos à nossa aplicação final, que é um resumo, uma síntese de tudo que nós vimos. Segundo o exemplo de Jesus, não se abale diante das opiniões das pessoas. Não seja seduzido pelas multidões. Não viva para agradar a maioria. Existe aquela frase, ditado popular, nem Jesus agradou todo mundo. Realmente, ele não agradou todo mundo, é porque ele não quis agradar todo mundo. Uma pergunta para vocês aqui agora, para saber quem está prestando atenção. Quem Jesus queria agradar? Muito simples. O Pai, Deus. Jesus queria agradar uma pessoa só, o Pai. Jesus não estava ali para agradar os judeus, os fariseus, as multidões, Jesus estava ali para agradar o Pai. Então, quando alguém diz, porque nem Jesus agradou todo mundo, realmente, ele não agradou todo mundo porque ele não queria. Ele quis agradar uma pessoa só e ele conseguiu, ali agradou o Pai. E é assim que nós devemos fazer, agradar o Pai celestial. Sempre buscar fazer a vontade de Deus. Não ser movido pela opinião das maiorias, ou pela opinião das pessoas, ou pelo número de pessoas que a gente consegue influenciar, mas ser movido e ter a fome, ter em nosso coração o desejo de fazer sempre a vontade de Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a sempre, em todas as coisas, buscar fazer a vontade do Senhor. Custe o que custar. Ele é o nosso Deus. Esse é Jesus. Eu espero que você receba essas palavras assim como eu. Como vocês sabem, o pregador também ouve da parte de Deus. E falar sobre Jesus, para mim, é sempre muito especial. Porque, como eu disse no início, ele é o nosso principal assunto. Nós não podemos ficar apáticos, não podemos ficar indiferentes, nós não podemos ficar inertes. Jesus deve nos mover. Tem uma música que diz: maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. E a simples menção na pessoa dele deve nos causar impacto. Falar sobre ele, ver quem ele é, mais conhecê-lo, isso deve mexer conosco. É assim que nós devemos fazer. Isso tem tudo a ver com o momento da ceia. Nós vamos orar nesse momento, depois seguir para o momento da ceia, onde no momento da ceia nós nos lembramos dele, em seu grande amor, em cumprir a vontade de Deus. Lembra o que ele disse? Eu vim fazer a vontade do meu Pai, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. A vontade do Pai para Jesus foi a dolorosa cruz. Oremos ao Senhor. Deus, nós te glorificamos pela tua palavra. Te agradecemos pelo maravilhoso privilégio de te conhecer um pouco mais. Por meio do teu livro santo, letras e palavras inspiradas por Deus. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é muito maior do que podemos imaginar, muito melhor do que aquele concebido pelo nosso coração enganoso e desesperadamente corrupto. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor é.
Nós pedimos força e poder no Espírito Santo para sermos semelhantes a Cristo, a, em todas as coisas, buscar fazer a vontade do nosso Pai. Nos ajude, Senhor. Nós não temos essa capacidade. Nesse mesmo texto, capítulo 15 do Evangelho de João, o Senhor nos lembra que sem Ti nada podemos fazer. E por isso nós clamamos pelo poder do Espírito Santo, para nos ajudar dia após dia a fazer a vontade de Deus. Custe o que custar, mesmo que nos custe desagradar os homens, como foi pelo Senhor Jesus Cristo. Mas que nós sempre venhamos a fazer a vontade do nosso Pai. Aplique essa palavra em nosso coração, nos ajude a ser semelhantes a Jesus e a viver para a Tua glória. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.